A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus venha nos abençoar, a nós todos, aqueles que ainda não se converteram, não aceitaram o Senhor como seu Salvador. Que Deus venha nos tocar ou tocar o coração destas pessoas, para que ele seja abençoado, seja filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus, mas aqueles que aproveitam a oportunidade de ser filho, como diz lá em João 1, Deus o abençoe em nome de Jesus. Como diz aqui, né? Mas a todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, a saber, ao que creem no seu nome. Então aqui ele diz, nem todo é filho de Deus, mas que Deus venha abençoar a todas as pessoas e dar oportunidade para que nenhum venha perdê-lo, ou seja, se perdê-lo. Deus coloca a direção, Deus propõe ali algo que nós temos que decidir. A nossa vida depende de nós. Depende de nós. E só um decide, ou seja, tem a solução. Somente um. Chama o Senhor Jesus. A nossa vida está na nossa mão. Nós temos algo importante, que é as oportunidades que Deus nos dá. Só que o homem às vezes esquece da oportunidade que é dada para ele. Olha, Deus deu uma palavra, desde ontem. Isso foi ontem. Está no meu coração e está aqui, não me atormentando, porque ontem era para mim ter compartilhado com vocês. É que o mundo precisa da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, o mundo é destruído. Então, por isso que nós precisamos da palavra de Deus. É o alvo nosso. É a palavra de Deus, que a palavra de Deus é Jesus Cristo. E nós, sem Ele, nós não vivemos. Gente. Você quer ver uma coisa? João capítulo 5, gente. O versículo 6, versículo 5. Olha o que Deus nos diz através desta palavra, nos quer dizer, ou nos quer revelar algo em nossa vida. Às vezes você quer depender de alguém. Só que esse alguém que você quer depender, infelizmente ele não te ajuda.
às vezes te atrapalha cada vez mais, deixa você para trás, deixa sua mente confusa. Esse alguém, eu não digo nem alguém, porque ele não é homem. Este que nós depende, que nós precisa, que nós tem que ter, chama-se Jesus Cristo. Olha o que ele propôs para este homem. Ele declarou que a humanidade, que o homem, mulher, depende de Jesus Cristo. Só que tem um início. E esse início não tem que ser de nós. Deus já propôs lá, já colocou a opção que você tem que escolher. E aí vai de nós. Olha, livro de João, capítulo 5, versículo 5. O Senhor Jesus declara a um homem que ele não precisa de outro homem. Não. Nós só precisamos de Deus. Eu sei que tem muita gente aí. Vai ali atrás de um pastor, vai ali atrás de um bispo, vai ali atrás de um padre, de um presbítero, de um obreiro, vai atrás de um macumbeiro, vai atrás de um espiritismo, e ali por diante. Só que o Senhor Jesus deixou bem claro que nós não dependemos de homens, não. Nós dependemos dele, Jesus Cristo. Olha só. Esta palavra não é só para ouvir. É para ser praticada, para que nós seja o exemplo desta palavra. O exemplo que aconteceu com este homem é para acontecer conosco. Tem algo que não dá certo, porque você vai atrás de um homem. Tem algo que está faltando, porque você vai atrás do homem. Olha só. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Gente, desculpe, minha garganta não está muito boa. Ela está começando a falhar. Ô Pai, tem misericórdia. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Gente, povo de Deus, e povo também do mundo, você que vai ouvir essa mensagem que Deus colocou no meu coração, não é só para mim, é para nós. Quantas vezes o Senhor Jesus já te fez uma pergunta? Ou em sonho, ou em louvor, até mesmo em música do mundo. Deus já falou com você, dizendo que não é essa para você ouvir. Já? Você achou feia, você achou esquisita. É porque isso não é o caminho seu. Você está no caminho errado. Este homem estava no caminho errado? Estava. Por que que ele estava no caminho errado? Porque ele dependia de Deus. Se ele fosse entrar nesse tanque, ele conseguiria sozinho? Não. Ele precisava de um homem para colocar ele no tanque? Sim. Só que o Senhor Jesus disse: quem que cura? Era o tanque? Não. Quem que curava naquela época? Era a água? Não. Era o poder de Deus que estava naquela água. Então Deus está falando
para nós que não importa. Ou seja, não é necessário você buscar o homem. É necessário você buscar Deus. Porque se esse homem, no primeiro dia de prostrado, de cadeira de roda, se ele tivesse buscado a Deus, como o Senhor Jesus mostrou para ele que quem cura era Deus, ele não tinha ficado 38 anos. Então Deus está falando para nós. Quanto tempo você está aí esperando por um homem? Vai atrás. Que você vai atrás de algo que, infelizmente, possa que seja até uma ponte para você conseguir o seu resultado. Mas que tal você esquecer essa ponte e ir diretamente naquele que cura? Naquele que tem um resultado? Naquele que salva você, que liberta, que cura, que te levanta, que te purifica, que tira você desse vício, dessas drogas. É o que Deus está falando para nós. O mais importante é a Deus para nós. É a Deus. Então o Senhor Jesus perguntou àquele homem: queres ser curado? Olha o que ele respondeu. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O Senhor Jesus provou para ele que não precisa de outro homem. Ele não precisava de homem, e sim de Deus. Então Deus está mostrando para nós que nós não dependemos de homem, nós dependemos de Deus. E a Bíblia é a única verdadeira, palavra verdadeira, e que se nós cumprir o que está escrito na Bíblia, nós seremos muito mais abençoados do que nós imaginamos. Quando o apóstolo Tiago diz aqui: tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhante-se um homem que contempla no espelho e o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. No que realizar. Isso o profeta, o apóstolo Tiago,
capítulo 1, versículo 22, gente. Então, o que o Senhor Jesus quis, mostrou para aquele homem, e agora está mostrando para nós através de mim. Ou seja, através da Bíblia, Deus está mostrando através da Bíblia. Ele só mandou eu falar, porque veio para mim. Isso é algo importante. Como diz aqui, ó. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Isso fica em Provérbios 22, 19. O que é a instrução, gente? Instrução é um ensinamento. É o que você tem. Não é o que você tem que escolher, não. É o que você tem que fazer. É o que você tem que fazer. Quando coloca algo para você escolher, é propõe. É coloca. Como ele colocou lá em Deuteronômio 30, se eu não me engano. Mas aqui, ali em Provérbio, não, ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem. E aqui ele fala: queres ser curado? Por que ele faz essa pergunta? Para aquele enfermo fazer essa declaração, porque como nós temos feito muitas vezes, você tem feito, e que isso não precisa ser feito, declaração para o Senhor Jesus, não. Isso não precisa nós declarar, porque Ele já sabe. Ele foi quem te fez, foi quem te colocou no mundo. Ele disse lá em Ezequiel 16, eu te coloquei no mundo, e não teve ninguém que te cuidasse. Eu fui lá e cuidei de você. Então o Senhor Jesus faz tudo. Faz tudo. Isso é a oportunidade que Ele está dando. Então Ele deu essa oportunidade para que este moço tivesse algo interessante para que agradasse o Senhor Jesus. Ele estava esperando por homem para que colocasse ele lá no tanque. A situação dele era para ser diretamente com Deus. Então o que você está acontecendo na sua vida, na minha vida, na vida do ser humano, nós não dependemos de presidente, de governador, de prefeito, não, de ministro também não. Nós dependemos exclusivamente de Deus. O Senhor Jesus declarou: você não precisa de homem, você precisa de mim. Eu é quem faço todas as coisas. Nenhuma folha seca cai de uma árvore se Deus não permitir. Então tem algo que Deus permite para que nós tenha consciência que nós precisamos de Deus, não é de homem. Eu lembro 2 Crônica 12, Roboão saiu de fora. Saiu de fora da presença de Deus e tirou mais o povo.
Só que Deus fez aquele povo ter o conhecimento que quem tem misericórdia é só Deus. Homem não tem misericórdia. E aquilo que nós plantemos, nós colhemos. Aquele povo colheu o que ele plantou junto com o rei. Então Deus fez aquele povo sentir o que eles tinham plantado. Eu não sei se eu estou conseguindo direito. Acho que sim, né? Então Deus, o Senhor Jesus, ele mostra para nós a paz do Senhor Jesus. Você está mostrando? Então o Senhor Jesus, ele não só declara, mas como mostra que a humanidade precisa dele. Somente dele mesmo. Ele diz aqui: então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, o Senhor Jesus não falou, eu vou te levar até o tanque. Eu vou te colocar lá, não. Não, porque o Senhor Jesus é quem cura. Em qualquer lugar ele resolve a sua situação. Aonde você está. Não depende de hora, não depende de minuto, não depende aonde você está, não. Isso não depende, não. Então nós tem que ter essa direção. Irmão, não sei se eu estou. Deixa eu ver aqui.